Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje é Lua e todas as suas fases, né? Todos os seus movimentos, os eclipses e por aí, certo? Nós já fizemos essa aula teórica. Se você perdeu, está lá na plataforma Gonçalves Dias. Essa e outras aulas vocês encontram lá na plataforma Gonçalves Dias, ok? Então vamos à aula de hoje, né? Que é sobre exercícios comentados. Então, o exercício 1 diz o seguinte: um grupo de pescadores pretende passar um final de semana do mês de setembro embarcado, pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que, no final de semana a ser escolhido, as noites estejam iluminadas pela lua, certo? O maior tempo possível. A figura que vem logo em seguida, representa as fases da Lua no período proposto. Considerando-se as características de cada uma das fases da Lua e o comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar que, dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores corresponde aos dias. Vamos lá. Então, nós temos aí as fases da Lua, né? Ok? Então, nós temos 2 de outubro, 24 de setembro, 17 de setembro e 10 de setembro, né? Então, na letra A, então, o melhor intervalo seria o final de semana de 8 a 9 de setembro. Letra B, de 15 a 16 de setembro, né? 15 a 16 de setembro. Letra C, 22 a 23 de setembro. Letra D, 29 e 30 de setembro. E a letra E, 6 e 7 de outubro. Ok? Bom, então vamos ver qual é a resposta correta e daí fazer as nossas análises. Então, se você marcou a letra D, você acertou a questão. Ok? Por que que dia 29 e 30 de setembro é o melhor? Preste bem atenção. Percebam que o lado que está representado aí por branco, vamos representar o dia, e o lado da cor preta, o noite. Tá ok? Então é o seguinte. Por exemplo, vamos começar do dia 10 de setembro. No dia 10 de setembro, do lado que é noite, tá ok? A lua ela não vai estar iluminada por completo. Ok? Porque o que vai iluminar aí o rio durante a noite vai ser a luz da lua. E a lua, para ela iluminar, ela ilumina através do reflexo da luz do sol. Ela reflete a luz do sol. Ok? Então, para que ela consiga fazer isso, né, refletir bastante a luz do sol, é preciso que essa luz do sol ela bata na maior área possível. Logo, nós precisamos, nesse final de semana, esses pescadores eles precisam da lua cheia, ou a lua próximo da lua cheia, né? Que esteja próximo da lua cheia, para poder ter um maior aproveitamento aí. Então, no caso, no dia 10 de setembro, por exemplo, a lua ela não vai estar iluminada por completo, assim como no dia 24. Tá, ok? Lá no dia 17 de setembro, próximo dia 17 de setembro vai ser a pior data possível, porque ali é período de lua nova. Então, ou não tem lua, certo? A lua não consegue ser vista, não consegue refletir a luz, certo? Do sol, ou a parte que reflete a luz do sol, né? A parte que consegue ser vista aqui da Terra, é uma parte bem pequena. Logo, não vai ter nenhum aproveitamento. Então, para que tenha lua cheia ao próximo disso, só pode ser próximo de 2 de outubro. No caso do final de semana, em questão, é o final de semana de 29 e 30. Certo? Nós temos aí a lua próximo da lua cheia, né? Datas próximo da lua cheia. Okay? Então a lua está ali com uma área muito grande sendo iluminada. Com isso, ela também vai refletir essa luz toda para cá, para a Terra. Né? Então, a resposta é letra D. Percebam o seguinte, na letra A, 8 e 9 de setembro. 8 e 9 de setembro
está próximo de 10. Então, eu tenho a Lua apenas a metade iluminada, né? 15 e 16 de setembro, está perto de 17, certo? Aí é a pior data possível, né? Como 22 e 23 de setembro, está próximo de 24, então eu tenho também a Lua iluminada aí pela metade. 6 e 7 de outubro, 6 e 7 de outubro já está passando para 10, já está mais próximo de 10 do que 2. Então nós temos ali a Lua iluminada só a metade. Então a resposta é a letra D, que é 29 e 30, né, que está próximo de 2 de outubro, mais próximo de 2 de outubro ali, que é onde eu tenho a Lua cheia. Ok? Então a questão é bem fácil, né? Basta olhar para a figura, entender, né, aonde é dia e aonde é noite ali, onde está sendo iluminado e onde não está sendo iluminado de forma direta, para poder entender onde é que é a Lua cheia, onde é que é a Lua nova e as demais as fases da Lua. Ok? Então vamos para a questão 2, né? Questão 1 já foi. Questão 2 é o seguinte, ó. Um fenômeno, né? Há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente ou parcialmente no cone de sombra projetado pela Terra. Em geral, sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, Terra e Lua se encontram próximas ou em perfeito alinhamento. Estando a Terra no meio destes outros dois corpos, certo? Então o texto indica que ocorreu um fenômeno, e que fenômeno é esse? Letra A, estrela cadente, letra B, eclipse, letra C, nascer da Lua e letra D, elipse, certo? Então é o seguinte, nós temos os dois astros, né, que é Sol e a Lua, e a Terra bem no meio, né, entre eles. Eles estão perfeitamente alinhados, ok? A luz do Sol, ela bate na Terra, mas não consegue chegar até a Lua, certo? A Lua tem o seu movimento, então ela vem iluminada, aí não bate mais nela, né, a Lua cheia. Então, quando chega na sombra, a luz não bate mais nela, ela se torna ali por alguns momentos uma lua nova, né? Porque o eclipse da Lua, que a gente consegue ver uma mudança de coloração, a Lua ela fica colorida com avermelhado, alaranjado, quando está aí em eclipse, até quando ela sai, ela volta aí a refletir a luz do Sol, e a gente consegue ver lá a luz, né? A Lua cheia na sua totalidade, né? Ok? Então o texto está falando justamente desse fenômeno que é o eclipse. Ok? O eclipse, esse eclipse que para algumas culturas, né, acaba sendo um presságio de coisa, ou de coisa boa ou de coisa ruim, tá certo? Nada mais é do que um fenômeno natural do movimento desses astros. Tá ok? Bom, a letra A falou em estrela cadente. Ok? Aquilo que nós conhecemos como estrela cadente, certo? Que é o movimento daquela possível estrela no céu, nada mais é do que a cauda de um meteorito. Então o meteorito, quando ele está passando ali, ou o meteoro quando está passando próximo da Terra, ou o meteorito quando ele entra aí na atmosfera da Terra, que ele vai queimar, né? Então isso é o que nós chamamos comumente de estrela cadente. Certo? Existem algumas pessoas que acreditam que a estrela cadente, você faz um desejo, faz um pedido, né? E esse pedido ele acaba, né, se consumando, certo? Mas isso é uma questão de crença. Aqui nós estamos falando de ciência, né? Letra C, nascer da Lua, certo? Nascer da Lua. Então, acredito que o nascer da Lua é o movimento normal que a Lua vai fazer, né? Então, a Lua ela tem o seu movimento. Certas noites a gente tem a impressão que a Lua está nascendo, que ela está chegando, certo? Isso acontece muito em época de lua cheia, ok? Mas não é o nosso caso. E letra D, elipse, né? Elipse vai ser o movimento desses astros em torno, né, do astro central, que na verdade não é nem central, ele ocupa um dos focos de uma elipse, né? Uma elipse é como se fosse aí uma circunferência achatada, né? Existem dois focos, ok? Vocês estudam isso bastante lá em matemática, né? Mas não é o nosso caso aqui, não é elipse. A gente fala de elipse aqui na física, né? Neste conteúdo quando nós falamos lá das leis de Kepler, mas não é o nosso caso aqui, ok? Então, resposta, letra C. O fenômeno que nós estamos falando é o fenômeno do eclipse, tá ok? Pode ser de duas formas, né? O eclipse solar e o eclipse lunar, ok?
A diferença entre eles, o eclipse lunar é quando a Lua, por algum momento, ela desaparece ou muda a sua coloração, né? Que é o que nós observamos por aqui. E o eclipse solar é quando a Lua fica na frente do Sol. Certo? O Sol ele vai desaparecer por alguns instantes. Esse é o eclipse solar. O eclipse lunar é quando a Lua desaparece, né, por alguns instantes. Então vamos para a questão 3. A questão 3 é o seguinte. Ó. Em uma aula sobre gravitação, o professor de física resolveu escrever um poema e mostrá-lo a seus alunos. Certo? O Sol e a Lua num balé em torno da Terra. Ora, a Lua está entre o Sol e a Terra, ora a Terra está entre o Sol e a Lua. Os dois últimos versos desse poema referem-se respectivamente. Letra A Lua crescente e a Lua minguante. Letra B, a Lua cheia e a Lua nova. Letra C, a Lua nova e a Lua cheia. E letra D, a uma situação irreal. Ok? Então vamos entender. Ó. As duas últimas, né? Ora, a Lua está entre o Sol e a Terra. Ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, no primeiro caso, nós temos Sol, Terra, e nós temos a Lua, né, entre eles. Ok? Então é o seguinte, a parte que vai estar virada para a Terra, certo? Não vai estar sendo iluminada pelo Sol. Então, neste caso, né, eu tenho uma Lua que vai estar descrito aqui, né? E no segundo caso, eu tenho Terra e a Lua e o Sol entre eles, né? Então a luz do Sol bate lá na superfície da Lua e reflete para a Terra, né? Então se você marcou a letra C, você acertou a questão, né? No primeiro caso, né, a parte que está iluminada da Lua, ela não está virada para a Terra. Então, nesse caso, eu tenho Lua nova. Certo? E, no segundo caso, né, a parte que está iluminada pelo Sol está virada para a Terra. Eu tenho Lua cheia. Então, resposta, letra C. Certo? No caso da letra A, ele fala sobre Lua crescente e minguante. Na Lua crescente e minguante, gente, a Lua, certo? Ela não está nesse alinhamento ou próximo disso. Certo? Ela vai estar perpendicular a esse alinhamento. Ok? Então eu tenho o Sol e a Terra e a Lua estando aqui perpendicular a eles. Tá ok? Na letra B, a Lua cheia e Lua nova. Certo? Ele só inverteu. No primeiro caso não é o caso de Lua cheia, é o caso de Lua nova. E no segundo é o caso de Lua cheia. Então houve uma inversão. Tem que ter cuidado. E na letra D, isso é uma situação irreal. Não, é uma situação real. Isso acontece. Ok? Isso acontece, o ciclo da Lua acontece aí próximo ali a 27 dias, né? Próximo mês. Ok? Então, por isso que o nosso calendário de mês é um calendário lunar. Ok? Por isso que um mês ele tem quase aí 30 dias, né? 30... Depende, tem mês que tem menos, tem um mês que tem bem menos, tem meses que tem mais. Tá ok? Mas nós consideramos o mês aí basicamente de 30 dias, porque do movimento dessa Lua, né? Do movimento da Lua. Questão 4. No dia 27 de setembro de 2015, houve o eclipse da superlua. Esse evento é a combinação de dois fenômenos que são um eclipse lunar, certo? E a superlua. Isso só acontecerá novamente em 2033. O fenômeno da superlua, certo? O astro fica mais perto da Terra e parece até maior, com um brilho extraordinário. Já o fenômeno do eclipse lunar é consequência aí nós vamos analisar as alternativas, da luz. E ele ocorre totalmente quando a posição relativa dos astros, né, Sol, Terra e Lua, né, a posição relativa dos astros, que é o Sol, a Terra e a Lua. Esse fenômeno acontece na fase da Lua, vamos analisar as alternativas, né,
A sequência correta para o preenchimento das lacunas é: letra A, propagação retilínea e minguante. Letra B, reflexão e cheia. Letra C, propagação retilínea e cheia. E letra D, dispersão, né, e quarto crescente. Ok? Então, das alternativas, aquelas que se encaixam perfeitamente no texto. Ok? É bem simples. No primeiro caso, ó, o fenômeno do eclipse lunar é consequência do quê? Da propagação retilínea, da reflexão e da dispersão. E no segundo caso, isso acontece em qual fase da Lua? Ok? Se você marcou a letra C, você acertou a questão, certo? Por quê? O fenômeno do eclipse ele só acontece quando há uma propagação linear, tem um alinhamento ali, né? A luz do Sol se propaga de forma linear e tem que ter um alinhamento ali desses astros, ok? Então a Lua ela tem que ficar, né, geometricamente atrás do Sol, isso em relação, quer dizer, atrás da Terra, isso em relação ao Sol, para poder a luz que se propaga retilínea, ela não chegar até a Lua, tá ok? E isso só pode acontecer em lua cheia, certo? Porque na lua cheia é o momento, né? A Terra é noite e a luz do Sol ela bate ali né, em sua totalidade na face que está virada para a Terra, ok? Então isso só pode acontecer em lua cheia para poder ela entrar na zona de eclipse e a gente vai ver, né? Eclipse parcial, eclipse total e eclipse parcial até voltar a ser lua cheia novamente. Ok? Então, resposta letra C, propagação retilínea e lua cheia, certo? Por que não pode ser propagação retilínea e minguante? No caso da letra A. Na letra A, a propagação retilínea ela até contempla, mas a questão de ser minguante, certo? A lua minguante não, ok? A lua ela tem que ser cheia, ok? No caso da letra B, reflexão e lua cheia, certo? Bom, a Lua, ela realmente reflete a luz do Sol, certo? Okay? Acontece o fenômeno da reflexão. Mas, certo? A questão da luz, ela não chegar a bater na Lua de forma direta, quando está na zona de eclipse, é porque a luz ela se propaga em forma retilínea, certo? E ela não passa por processo de reflexões, tá ok? No meio do caminho. Letra D, dispersão da luz, tá certo? Também não, a dispersão é quando, né, a luz ela vai se propagando e ela vai pegando cones maiores, ok? Isso nós podemos entender também como dispersão. Mas ela não contempla a primeira situação, ok? E nem a segunda, quando fala em quarto crescente. Não, ela tem que ser lua cheia, ok? Então a resposta é a letra C, ok? Vamos para a próxima. Entre as influências que a Lua, que é o satélite natural da Terra, exerce sobre o nosso planeta, podemos assinalar. Letra A. Variações no índice de reflexão dos raios solares. Letra B. Oscilações no regime das marés. Letra C. Elevação ou interrupção das atividades vulcânicas. Letra D. Alteração na quantidade de massa rochosa na superfície terrestre. E a letra E, determinação dos compostos químicos presentes na atmosfera. Ok? Então, qual a influência que a Lua, né, que é o nosso satélite natural, exerce sobre a Terra? Ok? Se você marcou a letra C, a letra B, desculpa, você acertou, certo? Neste caso, a Lua, né, todo esse movimento da Lua, ele vai influenciar no regime das marés, certo? Você já deve ter percebido, você que mora na zona costeira, né, próximo do mar, que as noites de lua cheia, certo, também são noites de maré cheia, certo? Então, o fenômeno, ele também ele não é só por questão da lua cheia também, mas da proximidade, do apogeu e do perigeu, certo? Então, quando ele está mais próximo, está no perigeu, é o que nós chamamos de superlua, é quando acontece toda aquela problemática de inundação em determinados locais. Aqui em São Luís a gente sofre também com esse fenômeno, tá ok? Então isso é a influência da Lua,
certo? Variação no índice de reflexão dos raios solares, não. Isso tem a ver com a atmosfera. Elevação da interrupção vulcânica, também não. Alteração da quantidade de massa rochosa da superfície, certo? E determinação dos compostos químicos, não. Das alternativas, a única que contempla é a letra B, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.